Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Giovanni, sou professor da Rede Municipal de Educação e esta é a nossa 12ª aula. Bem, na aula de hoje nós iremos falar sobre o trabalho escravo em diversas regiões do estado do Tocantins. Também iremos falar um pouco sobre a mineração, a pecuária e o comércio fluvial no antigo norte goiano. A princípio nós devemos definir o que seria esse trabalho escravo contemporâneo. O trabalho escravo contemporâneo ele pode ser visto como uma grave violação dos direitos humanos, que restringe a liberdade do indivíduo e atenta contra a sua dignidade. Ainda falando sobre esse trabalho escravo contemporâneo, ele tem as suas características. Esse trabalho escravo contemporâneo ele tem as suas particularidades. Então, professor, quais seriam essas particularidades desse trabalho escravo contemporâneo? Bom, uma das principais particularidades desse trabalho escravo contemporâneo é o trabalho forçado. Professor, o que seria esse trabalho forçado? O trabalho forçado é um trabalho desenvolvido por um indivíduo contra a sua vontade. Então, o trabalho que o indivíduo ele desempenha contra a sua vontade pode ser considerado como um trabalho forçado. Outra característica que nós temos sobre o trabalho escravo contemporâneo é a jornada exaustiva do trabalho. Ou seja, muitos trabalhadores eles são submetidos a longas jornadas de trabalho, sem que haja um tempo hábil para o seu descanso, para que esse trabalhador ele possa retomar as energias para desenvolver o seu trabalho no outro dia. Então, as longas jornadas exaustivas de trabalho também pode ser caracterizado como um trabalho escravo contemporâneo. Beleza, outra característica que nós devemos dar enfoque falando sobre o trabalho escravo contemporâneo é a servidão por dívida. Bem, a servidão por dívida ela é desenvolvida nesse trabalho, no contexto desse trabalho escravo contemporâneo, através de algumas técnicas que esses empregadores submetem a esse trabalhador. Como podemos citar, muitos trabalhadores eles são deslocados para o seu local de trabalho e ele já chega devendo o próprio transporte. Naquele local de trabalho onde ele vai desenvolver suas atividades, ele começa a se endividar através da compra no próprio mercado daquela propriedade. Então, devemos colocar em destaque que os insumos que aquele trabalhador vai comprar naquela propriedade são insumos que têm um preço exorbitante. Então, cada vez mais o trabalhador ele vai devendo para o seu patrão. E isso vai gerando uma bola de neve, fazendo com que ele não consiga quitar aquela dívida e o seu trabalho se torne um trabalho, de certa forma, perpétuo. Bom, outra característica sobre o trabalho escravo contemporâneo são as condições degradantes. Lembrando que todo trabalho escravo ele é degradante, mas nem todo trabalho degradante é um trabalho escravo. Em se falar sobre as condições degradantes na qual o trabalhador que ele está sendo sujeito a condições análogas à escravidão, essas condições degradantes, o trabalhador ele vai trabalhar em condições insalubres, em locais que não oferecem mínimas condições para que esse trabalhador possa desenvolver a sua atividade. Então, eu acabei de citar as principais características do trabalho escravo contemporâneo, o trabalho forçado, jornadas exaustivas do trabalho, servidão por dívida e também condições degradantes. Essas são as principais características do trabalho escravo contemporâneo. Bom, professor, então, existe alguma lei, existe algum órgão responsável por tentar inibir esse tipo de trabalho escravo na contemporaneidade? Existe sim. Nós temos no Código Penal o artigo 149. Esse artigo 149 é o artigo responsável por tentar conter essa impunidade do trabalho escravo contemporâneo. O artigo 149 ele diz o seguinte: reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída pelo empregador, é considerado trabalho escravo. E essa pessoa que vai submeter esse trabalhador a essas condições, ele pode chegar a responder uma pena de reclusão de 2 a 8 anos de prisão e até mesmo pagar uma multa de acordo com a realidade na qual foi encontrada aquele problema. Bom, então nós já citamos as características do trabalho escravo contemporâneo e agora nós iremos falar sobre o trabalho escravo em diversas regiões do estado do Tocantins.
Primeiro nós devemos falar sobre os fatores que vai dar início a esse trabalho escravo na região do Tocantins. Bom, o trabalho escravo aqui na região do Tocantins, que antigamente era o norte goiano, ele remonta ainda do período colonial, através da introdução maciça de mão de obra escrava africana. Professor, mas o estado do Tocantins ainda tem esse trabalho escravo? Ele iniciou lá no período colonial e ainda tem? Sim, segundo pesquisas feitas no ano de 2010, o Tocantins ele ocupava o 4º lugar com maior incidência de trabalho escravo no país. Então, ocupar esse 4º lugar na posição no ranking de trabalho escravo não é uma boa posição. Nós não podemos ver essa posição com bons olhos. Bom, por que o trabalho escravo ainda continua no estado do Tocantins? Bom, nós devemos dar um destaque para a questão da mentalidade escravista. Mesmo após a abolição da escravatura no ano de 1888, a sociedade brasileira como um todo ainda tem a mentalidade escravista, tá? Muitos grandes latifundiários, principalmente no estado de Tocantins, não todos, tá? Alguns casos isolados, ainda tem essa mentalidade escravista de submeter o indivíduo, de submeter um trabalhador a condições análogas à escravidão. Bom, professor, existe algum órgão no estado do Tocantins responsável por tentar inibir esse trabalho escravo no estado? Existe sim, nós temos a COETRAI-TO, tá? O estado do Tocantins, ele possui esse órgão, a COETRAI, que é uma comissão própria destinada à erradicação do trabalho escravo no estado. A COETRAI é a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo. Tá? Então, esse órgão, a COETRAI, ele é responsável por desenvolver várias ações em combate a esse trabalho escravo no estado, principalmente através de campanhas de conscientização. Também podemos destacar as blitz, e algumas audiências públicas relacionadas ao tema, ao trabalho escravo no estado de Tocantins, tá? Então eles fazem essas audiências públicas também para tratar sobre um assunto que é um assunto muito importante, E essas audiências públicas, ela visa cumprir o compromisso da erradicação do trabalho escravo no estado. Bom, gente, ainda falando sobre o trabalho escravo no estado de Tocantins, nós vamos falar sobre o trabalho escravo que se iniciou na cidade de Natividade. Bom, o trabalho escravo que se iniciou na cidade de Natividade, ele tem suas origens ainda durante o Brasil colônia, certo? E ele está inteiramente ligado ao ciclo do ouro, tá? Entre o ano de 1724 e 1734 na cidade de Natividade. Bom, com isso, através desse ciclo do ouro, a cidade de Natividade vai ter uma formação de uma sociedade totalmente heterogênea, formada por colonizadores, escravos, mineiros, sertanistas, missionários e criadores de gado. Então, a sociedade de Natividade, desde o início, certo? Ela é uma sociedade bastante heterogênea, uma sociedade pautada na utilização da mão de obra escrava, principalmente nos garimpos, na extração do ouro. A cidade de Natividade, atualmente, segundo o último censo, ela possui 10.000 habitantes. Mas durante o período do ciclo do ouro, durante o período colonial, essa cidade chegou a ter até 40.000 escravos. Então, nós podemos dizer, através dessa afirmação, que toda a estrutura da cidade de Natividade, toda a estrutura também cultural na cidade de Natividade, ela tem muito a ver com os resquícios deixados através dos escravos que ali residiram para trabalhar. Bom, ainda falando sobre o trabalho escravo em diversas regiões do Tocantins, nós iremos também falar sobre o trabalho escravo na cidade de Arraias. Assim como na cidade de Natividade, a cidade de Arraias, o trabalho escravo desenvolvido naquela região, naquela cidade, tem suas origens ligadas à descoberta do ouro na Chapada dos Negros. Em 1736, ocorre a entrada de grandes contingentes de escravos, precedentes principalmente da região da Bahia, tá? Dada as tradições e os costumes daqueles moradores. Então, o trabalho escravo também na região de Arraias está também estritamente ligado à produção aurífera, tá? Outro tema que também nós iremos abordar na nossa aula vai ser a mineração e o comércio fluvial no antigo norte goiano. E para nós falarmos sobre esse comércio fluvial, para darmos enfoque nesse comércio fluvial, que já acabamos de falar um pouco sobre mineração e sobre o trabalho escravo, nós iremos falar sobre a cidade de Porto Nacional.
A cidade de Porto Nacional, a cidade onde hoje é Porto Nacional, já foi um grande centro de comércio fluvial do antigo norte goiano. Segundo alguns historiadores, a origem da cidade de Porto Nacional deve-se à navegação pelo rio Tocantins, fazendo ligação entre dois centros de mineração, que era o Pontal, certo? E Monte do Carmo. Bom, nós podemos dar destaque sobre o processo de formação da cidade de Porto Nacional. Há um fator histórico que é contado através também da história oral das pessoas daquela região. A história conta que no povoado de Pontal, aonde havia grandes garimpos, aquele povoado ele foi atacado por índios da etnia xerente. Logo após esse ataque, as pessoas do Pontal, as pessoas que sobreviveram àquele ataque do Pontal, sobreviveram ao ataque dos índios da etnia xerente, elas se refugiaram e fixaram residência em Porto Real. Partindo daí, há uma formação de um conglomerado de casas naquela região. A navegação do rio Tocantins foi um dos fatores que contribuiu para o desenvolvimento acelerado daquele povoado de Porto Real. Em 1831, o povoado de Porto Real ele vai ser promovido à categoria de vila. Agora, aquela vila ela vai ter mais uma identidade política naquela região. Agora, aquela vila ela vai poder ter uma Câmara de Vereadores, certo? Porque a partir do momento que um povoado ele é promovido a uma vila, certo? Agora ela vai ter mais uma identidade política, certo? Com a decadência da mineração, a navegação ela foi responsável por aumentar o fluxo da economia daquela região. Ou seja, então aquele comércio fluvial desenvolvido na vila, desenvolvido naquela vila de Porto Real, que depois passou a ser Porto Imperial quando ela se torna vila, ela vai ser responsável por alavancar e aumentar a economia daquela região. Daí a grande importância do comércio fluvial para aquela região. Bom, outro fator que nós também vamos aprender nessa aula vai ser sobre a pecuária no antigo norte goiano. A pecuária foi outra atividade que estimulou a ocupação econômica. O gado ele também abriu caminhos para a interiorização do norte goiano. Então, professor, quais fatores que possibilitou o desenvolvimento da pecuária no norte goiano? O primeiro fator que nós podemos destacar foram as pastagens atrativas aos criadores de gado, principalmente da província do Maranhão e do Piauí. Então, devido a essa região ter boas pastagens, isso fez com que o fluxo de pecuaristas a migrarem para essa região aumentasse. Pecuaristas esses, principalmente do Maranhão e do Piauí. Bom, então essa região também ela está ligada, a região norte e a região nordeste. Então isso faz com que aumenta também esse fluxo. Outro fator que fez com que aumentasse a exploração aurífera nessa região foi o declínio da exploração aurífera. Ou seja, a partir do momento que as minas, certo? A partir do momento que os garimpos dessa região começam a entrar em declínio, notadamente um aumento na produção pecuária. Ou seja, agora aquela sociedade que antes visava mais a questão da extração mineral, eles agora irão olhar também para a questão da agropecuária, vão olhar também para a questão da criação de gado. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Palmas Homeschool. É uma ferramenta digital, certo? Que vocês podem estar revisando a aula, que vocês podem estar respondendo, todo aquele material é de grande importância. Também acesse o nosso canal no YouTube. Lá você terá todas as aulas e você pode estar revisando esse conteúdo. No mais, muito obrigado e um abraço do professor Giovanni. Tchau, tchau.